Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Determine o termo geral da sequência 3, 3 sobre 2, 3 sobre 2 ao quadrado, 3 sobre 2 elevado a 3 e por aí vai. Começando com n igual a 1, determine se a sequência converge e, se isso acontecer, calcule o seu limite. No primeiro momento, vamos observar a nossa sequência, que é composta por 3 sobre... Veja bem, o segundo elemento tem 3 sobre 2 elevado a 1. O segundo elemento, 3 sobre 2 elevado a 2. Já o termo seguinte vai ser 3 sobre 2 elevado a 3, e assim sucessivamente. O que talvez possa nos levar a concluir que o primeiro elemento é 3 sobre 2 elevado a 0. Isto posto, veja que no numerador nós temos o número 3 fixo, ou seja, ele não se altera, é uma constante. Já no denominador, a base 2, esta sim também se mantém fixa, porém, seus expoentes vão variando, com 0, 1, 2 e 3. Vamos explorar estes expoentes. Então, nós temos aqui o 0, o 1, o 2, o 3 e assim prossegue. Estamos falando dos expoentes. E nesse contexto, então, podemos verificar que o crescimento ocorre de 1 em 1. Isto pode nos lembrar o comportamento de uma progressão aritmética, em que um termo geral pode ser expresso por A1 mais uma razão que multiplica n menos 1. Esta razão é justamente o número fixo que está sendo adicionado a cada termo para se obter o seguinte. E dito isso, então, se nós quisermos estabelecer um termo geral só para os expoentes da base 2, nós teremos o AN, que vai ser igual a A1, que é justamente o número 0, mais a razão, que já sabemos ser dada pelo número 1, vezes n menos 1. Então, o AN, ou seja, o termo geral para os expoentes da base 2, que está no denominador, será 0 mais 1 que multiplica n menos 1, ou simplesmente n menos 1. E com estes pensamentos, nós podemos então já estabelecer aqui uma prévia do que será a nossa sequência, ou o termo geral de nossa sequência. Esta prévia inclui o seguinte: nós temos, então, o número 3 aqui no numerador, dividido por 2 elevado a justamente o termo geral, n menos 1. E este termo geral variando de n valendo 1 até o infinito positivo. E se fizermos uma verificação, poderemos perceber que tal termo geral obedece exatamente os termos que nós vinculamos aqui no enunciado da questão. Além de ser representado nesse formato, nós podemos também pensar em representar essa sequência do seguinte modo. Então, nós podemos colocar o 3 sobre... Veja que na base do denominador, em que nós temos o 2 elevado a n menos 1, em algum momento do tempo foi aplicada uma das propriedades da potência, em que multiplicação de bases iguais mantém-se a base e somam-se os expoentes, ou seja, nós podemos escrever como estamos escrevendo agora, 2 elevado a n vezes 2 elevado a menos 1. Ainda com n variando de 1 até o infinito. Agora, veja só, nós temos aqui, até vamos separar para que possamos chegar direto a uma conclusão. Nós temos 3 sobre, usando como rascunho aqui a nossa parte de baixo, 2 elevado a n vezes 2 elevado a menos 1, que observamos na sequência, também pode ser escrito como sendo 1 sobre 2. E em seguida teríamos 3 sobre 1 dividido por 2 elevado a n sobre 2. Afinal de contas, 2 elevado a n vezes 1 meio é 2 elevado a n sobre 2. E aí nós temos a divisão de duas frações, com 3 sobre 1 no numerador. E como estamos dividindo as duas frações, mantemos esse numerador e multiplicamos pelo inverso do denominador, fazendo 2 sobre 2 elevado a n. Isto aqui será reescrito aqui no nosso termo geral.
Então, observe que nós podemos ter, então, 3 vezes 2, 6, sobre 2 elevado a n. E este é um outro modo de se escrever o termo geral. Então, nós temos 6 sobre 2 elevado a n, com n variando de 1 até infinito positivo. Muito bem, então agora que nós temos o termo geral, vamos em busca da convergência da sequência, buscando o seu limite, ou calculando o seu limite. Para o cálculo do limite, então, vamos escrever o limite pode ser esta última forma de escrita da sequência. 6 sobre 2 elevado a n, com o n tendendo ao infinito. Agora, veja que nós temos uma fração, 6 sobre 2 elevado a n. E nós sabemos que o limite, através de uma das propriedades dos limites, que o limite do quociente de duas funções é o quociente do limite dessas funções. Então, nesse caso, nós vamos ter a possibilidade de escrever limite de 6 com o n tendendo ao infinito sobre o limite de 2 elevado a n, com o n tendendo ao infinito. E agora nós podemos aplicar a ideia de limite em cada uma dessas expressões, tanto para o numerador como para o denominador. E o limite de 6 é o limite da constante, e o limite da constante é a própria constante 6. Limite de 2 elevado a n, bem, será o limite de 2 elevado a infinito, ou seja, infinito. Este limite, então, 6 pelo infinito, uma constante nesse contexto aqui, por infinito, vai gerar, então, 0. Portanto, agora podemos dizer o seguinte: como nós conhecemos o limite, ele tende a 0, que fique bem claro isso, ele tende a 0, nós podemos dizer que assim, já que 0 é uma constante, a nossa sequência, então a sequência, converge. E se ela converge, ainda podemos dizer que, então, com o limite para 6 sobre 2 elevado a n, com o n tendendo ao infinito, sendo igual a 0. Ok, galera? Com esses pensamentos, reflexões e cálculos, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!